Como ele pôde me trair assim, na minha cara, bem ali, no meio da cidade? Eu nunca imaginei que encontraria meu marido segurando a mão de outra mulher, sorrindo para ela com aqueles olhos que antes eram só meus. Meu coração parecia despedaçar a cada segundo que eu os observava, rindo, cochichando palavras que deveriam ser só minhas. Camila se inclinava sobre ele, e ele ria, tão feliz, tão íntimo. E eu ali, paralisada, sentindo cada batida da minha dor ecoar pelo peito. O café estava cheio de pessoas, mas eu não conseguia enxergar mais ninguém. Só eles. Só a traição diante de mim. A vergonha, a raiva, a incredulidade, tudo misturado, sufocando-me. E eu não sabia se chorava, gritava ou corria dali. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. E no YouTube, o canal Caminhos Marcantes mostra essas histórias com toda a força das imagens. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. Saí do café com as mãos tremendo e o coração disparado. Cada passo parecia pesar toneladas, e eu mal conseguia pensar direito. Rodrigo estava ali, rindo com Camila, como se eu não existisse mais. A cidade ao redor continuava sua rotina, mas para mim, o mundo havia desabado. Eu tentava entender o que havia acontecido com o homem que jurei amar e confiar. Como ele pôde trair não só a mim, mas também o que construímos juntos. Em casa, Sofia e Lucas mal notavam meu sofrimento. Pareciam alheios à minha dor, mergulhados em seus próprios mundos, cada vez mais distantes. E eu me sentia sozinha, esquecida, como se minha própria família tivesse se virado contra mim. Mas uma voz dentro de mim ainda sussurrava: você vai sobreviver. Você vai se reerguer. E aí, qual cidade você está assistindo? Comenta aqui enquanto seguimos a história. Minha mãe, Clara, sempre dizia que mesmo nos momentos mais escuros, há uma luz, esperando para guiar quem tem coragem. E Helena, minha amiga e mentora, lembrava que a fé pode transformar até a dor mais profunda em força. Hoje, cada palavra delas ecoa em mim, enquanto tento juntar os pedaços do que sobrou da minha vida. Eu não sabia ainda, mas aquela dor seria o início da minha transformação, do choro ao triunfo. Eu nunca imaginei que uma simples saída para o centro da cidade poderia se transformar no pior dia da minha vida. Saí pensando em resolver pequenas coisas, tentando organizar meus pensamentos confusos sobre o casamento e a distância crescente que sentia de Rodrigo. Mas ao passar pela esquina daquela rua movimentada, meu coração parou. Ali, em um café ensolarado, ele estava sentado frente a frente com Camila, a mulher que havia roubado meu marido sem nenhum pudor. Os gestos deles eram tão íntimos, tão naturais, que parecia uma coreografia ensaiada, e eu, invisível e silenciosa, assistia à traição mais cruel que já poderia imaginar. Cada riso, cada toque, cada olhar cúmplice parecia perfurar minha alma, como se eles estivessem me lembrando do meu próprio abandono em meio à multidão que ignorava a dor estampada no meu rosto. Sentei-me em um banco próximo, incapaz de me mexer, incapaz de respirar direito. Eu via o jeito como Rodrigo sorria para ela, inclinando-se para sussurrar palavras doces, palavras que deveriam ser minhas, palavras que antes prometiam amor e fidelidade. E Camila, com seu sorriso sedutor, retribuía cada gesto dele como se estivesse conquistando algo que me pertencia por direito. Uma raiva e uma incredulidade tomaram conta de mim simultaneamente. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar minha bolsa, e cada batida do meu coração ecoava como marteladas no meu peito, lembrando-me de que aquela traição não era apenas uma suspeita, era realidade, nua e crua, diante dos meus olhos. Tentei fugir, virar as costas, mas meus pés pareciam colados no chão. Era como se a cidade tivesse desaparecido, e só restasse aquela mesa, aquele casal sorrindo e trocando carícias. As pessoas ao redor eram sombras indiferentes, ignorando meu sofrimento como se não existisse. E eu não conseguia compreender como Rodrigo, o homem com quem prometi construir uma família, podia demonstrar tanto afeto por outra pessoa enquanto me deixava em pedaços. Sentia a raiva crescer dentro de mim, misturada a uma vergonha silenciosa, vergonha por ter confiado tanto, por ter acreditado que o que tínhamos era verdadeiro,
por ter me entregado completamente a alguém que agora se mostrava irreconhecível. Finalmente, consegui caminhar, dando alguns passos vacilantes, tentando me afastar da cena que parecia me prender por fios invisíveis de dor. Mas quanto mais eu tentava me distanciar, mais a imagem deles queimava em minha mente. As palavras que eu não podia ouvir se formavam em minha cabeça como lâminas afiadas. Como ele pôde me trair assim? E os nossos filhos? Será que algum dia eles vão perceber o que ele fez? Eu queria gritar, chamar atenção, mostrar para todos que eu não era uma mulher que podia ser ignorada. Mas não saía som algum da minha garganta. O mundo estava em silêncio, e eu estava completamente sozinha, sentindo o peso esmagador do abandono. Ao chegar em casa, minha visão ainda estava turva pelas lágrimas que teimei em segurar no caminho. Sofia e Lucas brincavam no sofá, alheios ao desastre emocional que eu carregava no peito. Pareciam pequenos fantasmas de uma vida que eu não reconhecia mais. Meu marido entrou, casual e sorridente, e eu senti vontade de gritar, de jogar na cara dele tudo o que vi, mas a raiva se misturava à incredulidade, e minha voz simplesmente falhou. Ele se aproximou, como se nada tivesse acontecido, e eu, presa entre a vergonha e a dor, fingi que não havia visto nada, engolindo em seco cada pedaço da minha dignidade que ele pisoteou tão cruelmente. Sentada na cozinha, tentei organizar meus pensamentos, mas tudo o que conseguia era reviver a cena do café repetidas vezes, cada gesto deles me queimando por dentro. Senti meu estômago embrulhar, uma mistura de tristeza e fúria que me deixava exausta. Perguntei a mim mesma como poderia ter sido tão cega, tão ingênua, e naquele momento, percebi que a maior dor não era apenas a traição do meu marido, mas também o abandono emocional dos meus filhos, que de alguma forma já pareciam escolher o lado dele, ainda que inconscientemente. Era como se eu estivesse desaparecendo diante dos olhos deles, invisível e sem defesa, enquanto minha vida desmoronava em silêncio. Minha mãe, Clara, veio me visitar naquele dia, percebendo que algo estava errado. Ela sentou-se ao meu lado e segurou minhas mãos, transmitindo força com seu toque acolhedor. Filha, sei que dói, sei que parece impossível, mas você é mais forte do que imagina, disse ela, com aquela voz firme e doce que sempre me acalmou, e eu quis acreditar. Quis que suas palavras fossem reais, mas no fundo ainda sentia que tudo estava perdido. A dor era profunda demais, e a sensação de abandono total era esmagadora. Eu chorava em silêncio, sentindo a vida que conhecia escapar pelos meus dedos. No dia seguinte, Helena, minha amiga e mentora, entrou em minha vida para me guiar. Ela me lembrou de que a fé poderia me dar forças, que mesmo nas horas mais escuras, era possível encontrar luz e recomeço. Suas palavras foram um bálsamo temporário, mas a imagem de Rodrigo e Camila continuava a assombrar minha mente. Cada sorriso cúmplice deles, cada toque, parecia me seguir, me lembrando de que eu precisava reagir, mesmo que não soubesse ainda como. O mundo inteiro parecia contra mim, e a sensação de solidão era quase física, como se alguém tivesse colocado uma mão invisível no meu peito e apertado sem parar. Conforme os dias passavam, a realidade de que eu estava sozinha na minha própria casa se tornava cada vez mais evidente. Sofia e Lucas continuavam distantes. Rodrigo mantinha sua vida dupla com naturalidade assustadora, e eu sentia que estava afundando em um poço sem fim. Mas uma pequena chama começou a surgir dentro de mim. Um instinto de sobrevivência. Uma vontade de não me deixar ser destruída por aqueles que supostamente amavam a mim e aos meus filhos. Eu não sabia como, mas prometi a mim mesma que encontraria forças, que a dor não seria o fim da minha história. E ali, naquela mistura de desespero, raiva e determinação silenciosa, percebi que estava apenas no começo do meu inferno particular. A traição flagrante no café foi o primeiro golpe, mas sabia que os próximos dias testariam cada fibra do meu ser. Como eu reagiria? O que meus filhos fariam? E Rodrigo? Ele continuaria impune? Essas perguntas giravam incessantemente em minha cabeça, criando um suspense sufocante que ninguém podia aliviar. Eu estava prestes a descobrir que do fundo da dor mais profunda poderia nascer uma força que nem eu mesma sabia que existia, e essa força me levaria, mais cedo ou mais tarde, do choro ao triunfo. Nos dias que se seguiram à traição flagrante, percebi que o vazio dentro de casa era mais profundo do que eu imaginava. Sofia e Lucas, que antes corriam para me abraçar nas manhãs de domingo, agora pareciam me evitar.
Seus olhares me fugiam. Suas palavras se tornavam curtas e indiferentes, como se uma barreira invisível o separasse de mim. Cada tentativa de aproximação era recebida com frieza, e a sensação de abandono crescia a cada recusa. Sentia meu coração apertar, não apenas pela dor de ter sido traída, mas pelo fato de que aqueles que eu mais amava pareciam já ter escolhido o lado do meu inimigo, Rodrigo, como se minha presença fosse um peso desnecessário. Eu tentava conversar com Sofia, tentando entender o que se passava em sua mente, mas suas respostas eram evasivas, recheadas de ressentimento silencioso. Lucas, por sua vez, parecia ter adotado uma postura defensiva, protegendo um pai que eu sabia não merecer confiança, como se estivesse sendo manipulado pelo charme e promessas vazias de Rodrigo. Cada recusa, cada palavra curta, cada olhar de desaprovação se transformava em facas afiadas que cortavam minha autoestima. Era uma humilhação dupla: a traição do marido e a indiferença dos filhos. E eu sentia que minha própria família me abandonava sem piedade, me deixando sozinha no desespero. As conversas com amigos e familiares também não ajudavam. Alguns julgavam minhas decisões, outros olhavam com pena, e todos pareciam incapazes de oferecer uma mão real de apoio. As redes sociais não faziam justiça aos meus sentimentos. Fotos de Rodrigo sorrindo com Camila, postadas com naturalidade cruel, me perseguiam como fantasmas diários. Cada imagem era uma lembrança da minha humilhação. Cada legenda era uma provocação silenciosa. Eu me sentia exposta, ridicularizada, e a sensação de impotência era esmagadora, como se estivesse presa em uma prisão invisível feita de dor, traição e abandono. Em meio a esse turbilhão, Helena apareceu de forma quase milagrosa. Ela não chegava com soluções prontas, mas com perguntas e palavras que me forçavam a olhar para dentro de mim mesma. Isabela, o que você deseja realmente para sua vida? Vai continuar permitindo que outros decidam seu valor, ou vai recuperar sua força? Perguntou-me ela certa manhã, sentadas em um café silencioso, longe do olhar curioso da cidade. Suas palavras penetraram fundo, despertando algo que eu não sentia há semanas, uma vontade silenciosa, mas firme, de reagir, de não me deixar ser engolida pelo abandono e pela dor. Helena começou a me guiar em pequenas ações diárias, mostrando que cada passo que eu desse em direção à minha reconstrução seria uma vitória silenciosa contra aqueles que me fizeram mal. A princípio parecia impossível. Como poderia eu me reerguer emocionalmente quando tudo ao meu redor me lembrava de que estava sozinha, rejeitada e traída? Mas aos poucos, percebi que cada pequeno gesto, um sorriso forçado para os filhos, uma tarefa cumprida sozinha, uma decisão tomada sem Rodrigo, era uma prova de que eu ainda tinha poder sobre minha própria vida e que a humilhação não precisaria ser eterna. Mas o caminho não era fácil. Sofia continuava distante, e Lucas ainda demonstrava uma lealdade silenciosa e dolorosa a Rodrigo, como se cada palavra minha fosse um ataque invisível. Em reuniões na escola, encontros familiares ou visitas de amigos, eu sentia olhares avaliando minhas falhas, sussurros sobre a minha suposta incapacidade de manter a família. Cada gesto social se transformava em prova da minha humilhação, e eu sentia o peso esmagador do julgamento coletivo. E mesmo assim, uma pequena voz interior, incentivada por Helena, dizia-me que eu poderia resistir, que essa dor seria o ponto de partida da minha reconstrução. Em casa, Rodrigo parecia agir como se nada tivesse acontecido, mantendo sua postura arrogante e distante, mas sempre manipuladora. Camila aparecia em mensagens e encontros discretos, lembrando-me, mesmo indiretamente, que meu espaço havia sido invadido. A pressão psicológica era intensa, e eu me sentia acuada, como uma presa em um território dominado por aqueles que não respeitavam meus sentimentos. Cada dia era uma batalha silenciosa, mas Helena me lembrava que a força não nasce de vitórias fáceis, e que cada lágrima derramada, cada momento de fraqueza, poderia ser convertido em determinação. Em um desses dias difíceis, senti pela primeira vez que não estava completamente sozinha. Helena me levou para um passeio simples, uma caminhada pelo parque, e conversou comigo sobre fé, resiliência e a importância de reconstruir minha autoestima. As palavras dela eram como bálsamo para minha alma ferida. Percebi que mesmo com a traição e o abandono, ainda existia um caminho para a força e para a superação.
e que eu precisava apenas acreditar que poderia caminhar por ele. A dor ainda estava lá, mas a esperança começou a brotar como uma pequena chama em meio à escuridão. E foi nesse misto de abandono e descobertas silenciosas que percebi a realidade inevitável. Minha vida não poderia continuar sendo definida pelo que Rodrigo, Camila ou meus filhos pensavam ou faziam. Eu precisava encontrar meu próprio valor, minha própria força, minha própria fé. Cada obstáculo, cada olhar de reprovação ou cada gesto de indiferença agora se transformava em combustível para minha determinação. Eu ainda não sabia como venceria essa batalha, mas sentia dentro de mim que algo estava mudando, e que essa mudança seria apenas o começo de uma jornada épica. Ao final daquele capítulo da minha vida, enquanto me sentava sozinha no quarto, refletindo sobre cada dor, cada abandono e cada humilhação, uma certeza começou a se formar em meu coração. A dor que sentia agora seria o alicerce da minha transformação. O caminho à frente seria árduo, cheio de desafios e decisões dolorosas, mas eu estava determinada a não deixar que ninguém, nem mesmo minha própria família, definisse quem eu era. E assim, entre lágrimas, raiva e uma esperança incipiente, prometi a mim mesma que a partir daquele momento, cada passo que eu desse seria em direção ao meu triunfo. Mesmo que o mundo inteiro estivesse contra mim, nos dias que se seguiram, comecei a perceber que o silêncio e a solidão que me rodeavam eram mais que dor, eram um convite para olhar para dentro de mim mesma. Cada lágrima derramada e cada noite acordada com o coração apertado me fizeram encarar verdades que antes eu ignorava. Eu precisava reagir, reconstruir minha vida e, acima de tudo, acreditar que ainda merecia ser feliz. Sentada sozinha no quarto, olhei para minhas mãos, calejadas de tantas preocupações, e percebi que ali havia força suficiente para transformar meu sofrimento em poder, mesmo que eu ainda não soubesse como colocá-lo em prática. Helena passou a me visitar com frequência, trazendo palavras que penetravam em meu coração como punhais revestidos de esperança. Ela falava sobre fé, sobre coragem e sobre como o ser humano possui dentro de si a capacidade de renascer das próprias cinzas. Isabela, você está prestes a escrever um capítulo que mudará tudo. Só depende de você acreditar que pode, dizia, e eu sentia cada palavra reverberar em minha alma, acendendo uma chama que parecia ter se apagado com a traição e o abandono. Pela primeira vez em semanas, comecei a enxergar que o desespero não seria eterno, que havia uma saída do labirinto de dor que me prendia. Minhas primeiras pequenas vitórias surgiram de forma quase imperceptível, mas poderosamente libertadora. Consegui organizar minha rotina, tomar decisões sozinha, até sorrir para os filhos mesmo quando eles resistiam ao meu afeto. Cada gesto, por menor que parecesse, era uma prova de que eu ainda tinha controle sobre minha vida, que não precisava depender da aprovação de Rodrigo, Camila ou de qualquer outra pessoa que tentasse me diminuir. E à medida que essas pequenas conquistas se acumulavam, senti uma confiança crescente, uma certeza silenciosa de que algo maior estava por vir. Mas a estrada da reconstrução não era simples. Sofia ainda me observava com desconfiança, e Lucas parecia preso à lealdade ao pai, como se cada gesto meu fosse avaliado e condenado. As reuniões na escola, os encontros familiares e até as interações com vizinhos se tornaram provas silenciosas da minha força ou fraqueza. Cada olhar de julgamento era um lembrete cruel de que minha batalha não era apenas interna, era externa, social, emocional. E mesmo assim, a pequena chama de esperança que Helena havia acendido dentro de mim não se apagava, me impulsionando a continuar. Durante uma tarde de domingo, senti uma necessidade profunda de escrever meus sentimentos, de colocar no papel cada dor, cada humilhação, cada lágrima. As palavras saíam com dificuldade, mas a cada linha, sentia que minha mente se clareava, que minha alma se fortalecia. Era como se cada pensamento que antes me esmagava agora se transformasse em combustível para minha determinação. E, naquele momento, percebi que a reconstrução não era apenas sobre sobreviver, era sobre me redescobrir, entender quem eu era e reconhecer que ainda podia conquistar respeito e amor, inclusive de mim mesma. Em uma conversa com Helena, perguntei-lhe se era possível perdoar Rodrigo, se algum dia os filhos voltariam a me enxergar com carinho. Ela sorriu, olhando-me nos olhos, e disse: Isabela, o perdão não é para os outros, é para você. E quanto aos filhos,
A vida tem formas de ensinar lições que ninguém mais pode. Aquela frase ecoou na minha mente repetidamente, me fazendo refletir sobre minhas escolhas e sobre como cada ação minha poderia moldar não só meu futuro, mas também o relacionamento com quem ainda amava. Mesmo depois da dor e do abandono, a fé começou a se tornar uma companheira silenciosa, uma presença constante que me permitia enfrentar cada dia com mais coragem. Cada oração, cada pensamento positivo era uma pequena fortaleza contra a humilhação que ainda me cercava. Eu não tinha respostas para tudo, mas a confiança em algo maior me dava forças para continuar caminhando, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra mim. E ali, entre lágrimas e sussurros de fé, comecei a perceber que a reconstrução não dependia da mudança de Rodrigo ou da aceitação imediata dos filhos, mas apenas da minha decisão de lutar por mim mesma. Em meio a essa jornada, percebi pequenas mudanças também nos filhos. Sofia, mesmo cautelosa, começou a me observar de maneira diferente, talvez notando a força que eu tentava cultivar silenciosamente. Lucas, embora ainda preso à influência do pai, demonstrava momentos de afeto que antes eu não via. Essas pequenas faíscas de conexão me lembravam que minha persistência não era em vão e que a mudança começava de dentro para fora. E enquanto refletia sobre isso, senti que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. E você, o que faria no lugar dela? Comenta aí enquanto continuamos a história. A cada dia que passava, minha confiança aumentava e a sensação de impotência diminuía. Comecei a planejar pequenos passos para retomar minha independência financeira e emocional. Cada ação silenciosa se tornando uma vitória invisível sobre Rodrigo, Camila e até sobre o julgamento alheio. A dor ainda existia, mas já não era um peso esmagador. Agora era um lembrete de que eu tinha forças para sobreviver, para enfrentar obstáculos, para provar, principalmente a mim mesma, que ainda podia ser protagonista da minha própria história. No fim desse capítulo da minha vida, percebi que a fé, a reflexão e as pequenas vitórias diárias estavam me preparando para algo maior. Eu não era mais a mesma mulher do café, paralisada diante da traição flagrante. Havia surgido dentro de mim uma determinação silenciosa, uma força que ninguém podia tirar, e embora os próximos dias prometessem novos desafios e confrontos, eu sabia que estava caminhando para algo épico, uma transformação que ninguém, nem mesmo aqueles que me abandonaram, poderia impedir. A jornada do choro ao triunfo estava apenas começando. A reconstrução da minha vida começou com passos pequenos, mas firmes, cada um carregado de determinação silenciosa. Comecei a organizar minha rotina de forma a me sentir dona do meu próprio tempo, cuidando de mim mesma antes de qualquer outra pessoa. Acordava mais cedo, preparava meu café sozinha, vestia minhas roupas com cuidado e observava o reflexo no espelho como se estivesse conhecendo outra mulher, uma mulher forte, resiliente e disposta a não se deixar abalar novamente. Cada gesto parecia simples, mas era uma vitória sobre o passado que ainda insistia em me assombrar. No trabalho, decidi que não aceitaria mais ser subestimada. Me dediquei com afinco, mostrando competência, determinação e disciplina, conquistando respeito entre colegas que antes nem me notavam. A sensação de confiança crescendo dentro de mim era avassaladora, e eu sentia que cada pequeno triunfo era um passo em direção a uma independência que Rodrigo jamais poderia controlar ou ameaçar. E mesmo quando ele enviava mensagens ou tentava se insinuar de forma manipuladora, eu respondia apenas com silêncio firme, mostrando que não era mais vulnerável aos caprichos dele. Camila, por outro lado, parecia sentir minha transformação. Comecei a notar olhares de irritação e surpresa dela em eventos sociais, como se não conseguisse entender como eu estava conseguindo me reerguer tão rapidamente. Cada sorriso meu, cada gesto confiante e cada palavra assertiva se transformavam em uma arma silenciosa, expondo que eu não estava mais à mercê de sua presença ou do charme do meu marido. E mesmo diante da pressão e da provocação dela, eu mantinha a calma, percebendo que minha força não dependia de confrontos diretos, mas da segurança que estava construindo dentro de mim. Os filhos, aos poucos, começaram a notar mudanças. Sofia, que antes me observava com desconfiança, agora me via agir com determinação e coragem, e seu olhar se suavizava em momentos inesperados. Lucas, ainda um pouco relutante, começava a se aproximar, demonstrando pequenos gestos de afeto que antes eu julgava perdidos para sempre.
Cada pequena interação me lembrava de que minha reconstrução não era apenas sobre mim, mas também sobre reconstruir o elo silencioso e invisível com aqueles que eu mais amava, mesmo depois de tantos anos de dor e abandono. Minha mãe, Clara, continuava sendo meu pilar, mas agora eu já não dependia apenas dela. As palavras de Helena ecoavam em minha mente a cada decisão tomada. A força verdadeira não é exibida, é vivida. E eu comecei a perceber que estava vivendo essa força em cada gesto, cada decisão e cada passo silencioso em direção à minha independência. Cada dia era um desafio, mas também uma prova de que a mulher que Rodrigo e Camila tentaram destruir estava renascendo, mais forte e consciente do seu valor. Em um encontro inesperado na escola, Camila tentou provocar uma situação, fazendo comentários insinuantes sobre minha suposta incapacidade de manter a família unida. Mas eu, agora preparada, respondi com calma, firmeza e dignidade. Suas palavras, que antes teriam me devastado, caíram vazias diante da mulher que eu estava me tornando. E naquele instante, percebi que o verdadeiro poder não estava em confrontar com raiva, mas em manter a serenidade, mostrando que eu não era mais vítima das circunstâncias, mas protagonista da minha própria história. Rodrigo, por sua vez, começou a sentir o impacto da minha transformação. Tentativas de manipulação que antes funcionavam, agora encontravam resistência. Ele começou a perceber que minha força não vinha de humilhação alheia ou de manipulação, mas de uma construção silenciosa, paciente e contínua. Cada mensagem ignorada, cada gesto assertivo e cada decisão independente se transformavam em um aviso silencioso. Eu não estava mais à mercê dele, e o controle que ele julgava ter sobre minha vida estava desaparecendo lentamente. A cada pequena vitória, a confiança em mim mesma crescia. Decidi investir em projetos pessoais, aprender novas habilidades e criar oportunidades que antes eu não ousava sequer imaginar. Cada passo era um lembrete de que minha vida não estava mais definida pelo passado, pelos erros de Rodrigo ou pela presença de Camila. Eu estava reconstruindo não só minha independência, mas também meu orgulho e minha dignidade, mostrando que a dor sofrida poderia se transformar em combustível para algo muito maior. E no meio dessa transformação, os filhos começaram a se aproximar de maneira mais natural. Sofia, agora com menos desconfiança, começava a compartilhar pensamentos e sentimentos comigo, e Lucas se permitia momentos de carinho espontâneo. Cada gesto deles era uma prova de que a mudança que estava acontecendo em mim também reverberava neles, mostrando que mesmo as relações mais abaladas podem ser reconstruídas com paciência, fé e coragem. A sensação de conexão silenciosa, mas intensa, preenchia meu coração de esperança e determinação. Ao final desse capítulo, senti que estava pronta para enfrentar o desafio final, confrontar Rodrigo e Camila, de forma simbólica e definitiva. Não com raiva, mas com força, dignidade e clareza emocional. A mulher que chorou no café, que se sentiu abandonada pelos filhos e traída pelo marido, agora estava prestes a se tornar uma força imparável, e enquanto respirava fundo, olhando para o futuro, sabia que o capítulo seguinte seria decisivo, e que minha jornada do choro ao triunfo estava prestes a atingir seu ápice épico. Chegou o dia em que eu não poderia mais adiar o enfrentamento silencioso que vinha preparando há semanas. Cada gesto, cada pequena vitória, cada passo rumo à independência, agora culminava em um momento inevitável. Rodrigo e Camila teriam que encarar não apenas minha força, mas também a verdade de quem eu me tornara. Meu coração batia acelerado, mas não de medo, de determinação. Eu sabia que não precisava gritar, nem humilhar, porque minha transformação já falava por mim. Cada olhar firme e cada gesto confiante eram armas mais poderosas que qualquer confronto verbal. Encontrei-os em um evento social, um jantar que, por ironia do destino, reunia amigos, familiares e colegas de trabalho. Rodrigo entrou, confiante, esperando ver a mulher quebrada que ele acreditava que eu ainda fosse. Camila, ao meu lado, projetava arrogância e desdém, sorrindo com aquele tipo de sorriso que acredita possuir poder sobre os outros. Mas quando nos olhamos, algo mudou. Eu não era mais a mesma. Cada passo meu em direção à mesa deles parecia ecoar pelo salão, silencioso, firme e implacável. A humilhação que antes era minha, agora se invertia. O peso da vergonha recaiu sobre eles. Comecei a falar, sem elevar a voz, mas com clareza e firmeza,
cada palavra calculada e carregada de emoção verdadeira. Falei da traição, do abandono, da dor de ser ignorada pelos filhos, e da maneira como cada gesto deles havia ferido não só meu coração, mas minha dignidade. Rodrigo tentou interromper, sorrindo com desdém, mas cada palavra minha era um golpe silencioso que ele não conseguia refutar. Camila corou, percebendo que sua segurança se desfazia diante da mulher que ela imaginava frágil, mas que agora se erguia majestosa, confiante e vitoriosa. Os filhos estavam próximos, observando atentamente, e pela primeira vez senti o olhar de Sofia e Lucas se voltar para mim com reconhecimento e compreensão. Era como se eles finalmente vissem a mulher que eu sempre fui, que sofreu, lutou e agora se fortalecia diante de todos. Cada gesto de conexão que eu fiz com eles durante semanas encontrou seu eco em olhares e abraços tímidos, mas carregados de sinceridade. Pela primeira vez, senti que a barreira invisível que nos separava começava a desmoronar e que o amor verdadeiro ainda poderia florescer, apesar da traição e do abandono. Rodrigo tentou argumentar, justificar-se, manipular a narrativa, mas suas palavras agora caíam vazias. Eu respondia com calma, mostrando que minhas decisões e minha vida não dependiam mais dele. Cada frase minha era um lembrete silencioso de que a mulher que ele tentou destruir agora estava de pé, intacta e mais poderosa do que nunca. Camila, percebendo que não havia mais controle, desviava o olhar, impotente diante da força que eu emanava. E ali, naquele instante, percebi que a justiça emocional não precisava de gritos ou vingança. Bastava viver plenamente, demonstrar valor e permanecer firme. Após o confronto silencioso, eu me voltei completamente para Sofia e Lucas, abraçando-os e permitindo que cada gesto de carinho fluísse naturalmente. Eles choraram, sorriram e finalmente perceberam que a mãe que conheciam, mesmo frágil e humana, sempre teve força e coragem para lutar pelo amor da família. Cada abraço, cada palavra trocada com eles foi um pequeno triunfo, a prova de que minha reconstrução emocional reverberava também naqueles que eu mais amava. A sensação de vitória era indescritível, pois agora éramos nós três, unidos, reconstruindo o que antes parecia perdido. Rodrigo se retirou, sem olhar para trás, e Camila acompanhou, derrotada e sem entender como a mulher que ela acreditava fraca pôde se tornar tão poderosa. Foi um momento silencioso de justiça. Não houve necessidade de humilhações públicas ou discussões acaloradas. Minha força interior, construída pacientemente durante semanas de dor, lágrimas e reflexão, falou por mim, e eu percebi que a verdadeira vitória não estava em vencê-los, mas em me reconquistar, em recuperar minha vida e minha dignidade sem depender da aprovação de ninguém. Nos dias seguintes, a relação com meus filhos se fortaleceu ainda mais. Sofia e Lucas se aproximavam com confiança, compartilhando pensamentos, medos e alegrias, como se finalmente compreendessem a mãe que sempre esteve ali, mesmo quando o coração dela sangrava em silêncio. Cada gesto de carinho, cada conversa aberta, cada risada compartilhada, era um lembrete de que o amor verdadeiro e a reconstrução emocional podem superar até mesmo as traições mais profundas. E eu sentia que cada lágrima derramada no passado havia sido necessária para alcançar essa força silenciosa. Helena e minha mãe continuavam ao meu lado, celebrando cada pequena conquista, lembrando-me de que a fé, a coragem e a determinação haviam sido minhas maiores aliadas. Cada vitória silenciosa se transformava em combustível para os próximos passos. E eu sabia que a vida me reservava ainda mais desafios, mas agora eu estava preparada. A sensação de liberdade, dignidade e autocontrole preenchia meu coração, tornando cada dor sofrida um degrau para algo maior, para uma vitória épica que ninguém poderia tirar de mim. E assim, entre abraços, olhares de reconhecimento e o silêncio da justiça cumprida, percebi que minha jornada do choro ao triunfo havia atingido seu ápice. Não era apenas sobre vencer Rodrigo ou Camila, mas sobre provar a mim mesma que, mesmo diante da traição, do abandono e da humilhação, a força interior, a fé e a determinação podem transformar a dor em vitória. E enquanto fechava os olhos por um instante, sentindo a paz que vinha com a superação, uma certeza se firmava em meu coração. O desprezo de ontem
se tornara o orgulho de amanhã, e minha história estava apenas começando a florescer em plenitude. Olhando para trás, vejo cada lágrima, cada noite de angústia e cada momento de solidão como degraus invisíveis que me levaram a me descobrir de verdade. A dor que parecia esmagadora se transformou em força silenciosa, e cada abandono e cada traição foram apenas testes que minha alma precisava superar. Hoje, percebo que o verdadeiro poder não está em punir quem nos feriu, mas em se levantar com dignidade, reconstruir a própria vida e mostrar, através de atitudes, que ninguém pode definir nosso valor. Os filhos que antes se distanciavam, agora se aproximam com respeito e amor, percebendo a mãe forte e presente que sempre existiu, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra nós. A fé, a coragem e a determinação se tornaram minhas companheiras inseparáveis, lembrando-me de que, mesmo nos momentos mais escuros, é possível reencontrar a luz. Cada vitória silenciosa, cada gesto de amor próprio e cada passo rumo à independência são lembranças de que a vida pode se transformar quando escolhemos acreditar em nós mesmos. O passado pode ter nos ferido, mas ele não define nosso futuro. Ele nos prepara para sermos mais fortes, mais sábios e mais resilientes do que jamais imaginamos. E no silêncio das minhas reflexões, percebo que a superação é uma jornada contínua, mas também a mais gratificante de todas. Hoje, olho para frente com confiança e esperança, sabendo que os caminhos mais difíceis podem se tornar os mais marcantes. A traição, o abandono e a dor foram apenas capítulos de aprendizado, que me ensinaram que a força interior é mais poderosa que qualquer adversidade. E assim, minha história se renova a cada dia, transformando o sofrimento em coragem, lágrimas em determinação e desespero em triunfo. O desprezo de ontem se tornou o orgulho de amanhã, e minha vida prova que, mesmo após a queda mais profunda, é possível se reerguer e brilhar com uma intensidade que ninguém poderá apagar.